Um bom dia a todos. É um prazer e uma alegria estar com vocês. O ânimo, né? Assim, no Nordeste que os eventos são assim. Do Sudeste em diante, o povo não acredita muito em seminário, né? Em congressos, eventos muito longos. Então é sempre uma alegria ver as atividades aqui. E eu estou mais alegre ainda porque eu estava assistindo na outra sala lá o Merlânio Maia, que é um grande amigo nosso, que é daqui da região, que está trabalhando lá. Eu sei que ele está no trabalho, mas dá um grande abraço para ele, porque foi um grande contato, um contato assim, bastante produtivo com a arte espírita. E, por causa dele, a palestra que eu ia fazer hoje mudou, que eu assisti, e logo depois eu falei com os jovens. É o mesmo tema, a visão espírita da divindade. E como os jovens, eles são mais interativos, muito mais interativos, então foi alterando a visão e eu custei a sair do personagem lá para voltar para outra aqui. E uma das coisas que lá eu me lembrei foi de um experimento que deu a indicação ao Prêmio Nobel de 1999 a Daniel Simmons. Daniel Simmons é uma pessoa que pesquisou uma fala, uma questão da psicologia chamada percepção. Percepção é uma área estudada, quando você estuda processos psicológicos básicos, você fala sobre a percepção. E qual seria a diferença? Ver é uma coisa, perceber é outra. Quando a gente fala da visão, nós estamos falando sobre processos neurológicos, processos biológicos. É a conversão de determinados estímulos luminosos em impulsos nervosos, o reconhecimento da cor, da forma. Mas percepção não é isso. Percepção é significado. É você dar significado ao que você vê. E o cérebro humano, ele é uma máquina com um desempenho impressionante. Em termos de visão, nós recebemos, por minuto, 400 bilhões de bytes de informação, mas só temos consciência de 2.000 bytes. E a percepção é justamente o local da informação que nós damos a atenção, que nós processamos, que nós trazemos ao nível consciente. Daniel Simmons demonstrou a existência, usando um experimento científico, da percepção. E a percepção deixou de ser, por exemplo, um termo considerado abstrato para ser um termo concreto. Ele desenvolveu um experimento e demonstrou cientificamente, em termos neurológicos, em termos biológicos, a existência da percepção. E o experimento dele é muito interessante, porque desse experimento, várias dimensões com relação às diferenças entre neurologia e psicologia começaram a se tornar aparentes. Daniel Simmons, ele usou um artifício para demonstrar um conceito que já existia, tá? Que era chamado efeito de Bayer. Por que era chamado efeito de Bayer? Porque esse personagem, Bayer, era um professor e ele fez um experimento com os alunos. Ele era um professor muito severo e com uma relação bastante arcaica com os alunos. Então, ele não interagia, era um professor assim das antigas. E ele fez o seguinte experimento, ele dava aula num anfiteatro, semelhante a esse aqui, mais redondo, ele tinha alguns assistentes, então ele não interagia direto, você interagia com o assistente com ele. E ele iria dar uma aula, e muito importante, e ele entrou na aula, e os alunos entraram, foram se sentando. Só que ele sempre chegava antes. Ele chegou bem cedo e colocou na sua mesa um dinossauro verde, bem grande. Colocou ali. Os assistentes, que já sabiam do experimento, sentaram-se normalmente. E, quando os alunos começaram a entrar, ele estava conversando com os assistentes. Então, os alunos entravam em silêncio e foram se sentando. Depois de um tempo, ele levantou e começou. A aula de hoje é extremamente importante e séria. Vai cair na prova, e se vocês errarem, com certeza reprovarão. Todos os alunos. Como eu serei muito rigoroso, eu darei 20 minutos extras para esclarecer pessoalmente qualquer dúvida que os senhores tenham.
Então, a aula de hoje cai na prova, vale nota. E ele deu a aula. Bom, a aula encerrou e eu agora darei 20 minutos para responder qualquer pergunta que os senhores tenham pessoalmente. Alguém tem alguma dúvida? Alguém achou alguma coisa interessante ou fora do comum na aula de hoje? Aí um aluno pergunta: professor, aquela frase que eu disse vai cair na prova? Sim, vai cair na prova. E eles começaram a perguntar várias coisas. Ao fim de 20 minutos, bom, eu vi que há muitas dúvidas, vou fazer uma prorrogação. Alguém tem alguma dúvida? Alguém notou alguma coisa fora do comum na aula hoje? É muita matéria, né, professor? Alguém notou um dinossauro verde enorme na minha mesa? Os alunos fizeram a cara de surpresa. Alguns alunos, é como se o dinossauro, de repente, tivesse aparecido. E esse fenômeno ficou conhecido como efeito de Byers. Significa que eles entraram, é claro que todos viram, mas o que aconteceu depois de algum tempo? Ninguém falou nada. Vai ver que eu estou vendo coisas. Inconscientemente, vocês apagaram o dinossauro da mesa e começaram como se nada tivesse acontecido. Daniel Simmons pegou esse material e fez o seguinte experimento. Ele fez um filme. Nesse filme, havia duas equipes de estudantes. Uma vestida de preto, outra vestida de branco. Cada equipe teria uma bola de basquete e eles iriam trocar as bolas. O time de branco ia fazer passes e o time de negro iria fazer passes, tá? Numa determinado ambiente. Ele filmou esse acontecimento e depois ele pegava pessoas como senhores. Eu fiz esse experimento muitas vezes num seminário. Ele perguntava: eu quero que vocês prestem atenção. Esse é um experimento psicológico e eu gostaria que vocês contassem quantos passes o time de branco vai fazer. E existe um complicador. O time de preto também vai fazer passes. Existem duas bolas. Eu só quero os passes do time de branco. Explicava bem, dava vários detalhes, passava o filme. E depois perguntava: quem contou 10 bolas? 11, tal, tantas. Aí as pessoas iam dizendo quantas contaram. Não conversem. Quem aqui viu um gorila? 98% não viu um gorila. Não é um mico, é um gorila. Os poucos dos 2% que viam o gorila, ele perguntava o que ele fazia. Não, eu só vi um gorila. Você não viu o gorila andar no meio, bater no peito e continuar? Não, ninguém via. Aí ele pergunta: por que vocês não conseguem ver o gorila? Ah, porque o senhor pediu para eu prestar atenção na bola. Ah, então porque você estava prestando atenção na bola, não viu um gorila? E aí ele demonstrava que isso não era verdade. Como? Porque se você passar o filme para crianças de até 12 anos, todos veem o gorila. E contam as bolas. Prestar atenção nas bolas não afeta o fato deles verem o gorila. Então, o problema de você não ver o gorila, e não se preocupe se vocês não veem o gorila, não a atenção, outra coisa, a percepção. E as crianças veem um gorila. Por que até 12 anos? Porque a partir de 12 anos, 20% das crianças deixam de ver os gorilas. Aos 16 anos, cerca de 60% não vê mais o gorila. E depois dos 21 anos, 98% não vê o gorila. Por quê? Se não é a atenção, qual a causa? O problema não é não ver o gorila. É algo pior. É o que a gente chama de percepção. Você vê o gorila. Todas as pessoas veem o gorila. Porque o gorila é uma imagem no filme. Então, ela passa pelo seu nervo óptico, é processada, como todas as imagens são processadas. O que acontece é muito pior do que não ver o gorila. O que acontece é que você vê o gorila e apaga ele da filme. Você apaga da sua mente. E qual o motivo? O motivo é muito simples. Um gorila não deveria estar ali. Então, como você chegou à conclusão que o gorila não deveria estar ali, você apaga ele. O nome disso é efeito de Byers. Você altera a realidade para que ela encaixe naquilo que você acha que deveria acontecer. Por isso, em psicologia, o que você vê é uma coisa, o que você interpreta é outra. Então, você viu algo, mas a sua percepção, distorcida por qualquer motivo que seja,
A sua percepção da realidade foi alterada por motivos emocionais. Isso começa a acontecer na infância. Então, se nós pegarmos uma cadeira e perguntarmos a uma criança o que é isso, ela vai dizer uma cadeira. E aí, você gosta da cadeira? Ele vai dizer, a cadeira é bonita, ou é feia, gostei da cor. Ela vai descrever, porque a linguagem para uma criança tem uma função. A função é representar a realidade. Mas no adulto, não. Se eu pergunto a um adulto o que é isso, o que será que ela quer que eu diga? E ela vai responder, eu acho que é uma cadeira. Você acha ou tem certeza? Por que você responde, eu acho que é uma cadeira? É ou não é uma cadeira? Esse eu acho é um conteúdo emocional. Mas se você quiser que seja outra coisa, eu digo outra coisa. E aí, gostou da cadeira? Digo que sim ou digo não? Se eu disser sim, ela vai gostar de mim? Se eu disser que não? E se eu ofender? E se... Ou seja, a linguagem deixou de ser uma forma de representar a realidade para ser o quê? Um vazamento do seu conteúdo emocional. Então, a realidade que você diz que está vendo não é bem a realidade. Você está tendo uma percepção da realidade. E, por incrível que possa parecer, ela pode não coincidir com a percepção de outra pessoa na mesma sala, olhando para o mesmo ponto. E isso não tem nada a ver com psicologia, né? Se a gente fizer o filme, vocês também não verão o macaco. Eu fiz esse experimento num congresso como esse, né? Passei, o povo não viu o gorila, e tinha um trabalho com crianças. E eu pedi licença, trouxeram uma turma de crianças de 8 anos, viram o filme e todas viram o gorila. Que tem gente só vendo, né? Como esse só vendo significa o quê? Espírito científico. Então, a percepção é o que nós fazemos com a realidade. Realidade é o que passa pelo filtro dos nossos olhos. Ou seja, a realidade existe em algum lugar dentro de nós? Sim, a realidade existe em algum lugar dentro de nós. Mas nem sempre nós estamos preparados para lidar com essa realidade. Então, nós filtramos a realidade de acordo com as nossas emoções. O nome disso é percepção. Por isso, a gente pode provar alguma coisa e isso não levar aonde nós queríamos que fosse. Por exemplo, um comercial, quando a comunidade chegou à conclusão que o número de acidentes de automóvel eram inaceitáveis, o número de mortos era muito grande, eles passaram a fazer uma série de campanhas de esclarecimento. E uma delas era o uso do cinto de segurança. Eles chegaram à conclusão que a utilização do cinto de segurança era essencial à manutenção da vida numa colisão frontal. E as pessoas não usavam cinto de segurança, nem tinha há muitos anos atrás. Então, eles passaram a tornar o cinto material obrigatório, eles disseram que dariam tempo de adaptação e depois disso iriam fazer multas para quem não usasse o cinto de segurança. Mas houve um tempo em que uma série de campanhas de esclarecimento foram lançadas. Então, eles botavam experimentos do batida, o carro, o cinto salvando, fizeram uma série de coisas. Foram 6 meses ininterruptos de campanha de esclarecimento. E, após o final dessa campanha, apenas 6% das pessoas passaram a usar o cinto de segurança. Ou seja, as campanhas de esclarecimento, baseadas em experimentos, em provas científicas, estatísticas, não levaram a lugar nenhum. Não funcionou. E aí eles contrataram uma empresa de publicidade, uma das mais famosas de fazer propagandas, para uma campanha, para que eles bolassem uma campanha para que as pessoas usassem o cinto de segurança. E eles fizeram um comercial, é um dos comerciais mais premiados de todos os tempos. Eles fizeram um comercial, e esse comercial todo acontecia numa sala de estar. Não tinha carro, não tinha estatística, não tinha colisão, não tinha nada. Era um pai, uma mãe e uma criança numa sala de estar no Natal. E o material que eles usaram foi purpurina, uma poltrona, algumas cadeiras. Fizeram um comercial com uma música de fundo. O comercial não tinha 2 minutos. Passaram o comercial no Super Bowl, que é uma das competições de esporte famosas. Colocaram o horário nobre. Foi um dos comerciais mais premiados. 3 meses depois, houve um aumento de 62% na utilização do cinto de segurança. O que as campanhas de esclarecimento, o que as pesquisas, o que as estatísticas fizeram, não fizeram nada,
um comercial de apelo emocional conseguiu o resultado. Por quê? Porque existem duas palavras interessantes: convencer e persuadir. Convencer. As pessoas odeiam ser convencidas, sendo que a palavra em si é diferente do que as pessoas pensam. O que é convencer? É quando eu uso argumentos para fazer você mudar de ideia. Eu uso argumentos, eu uso uma série de elementos para fazer você mudar de ideia. Convenci você. Muitos acham que ser convencido é perder alguma coisa. Mas o significado de convencer é com e vencer. Vencer conjuntamente. Quando alguém muda de ideia, mediante argumentos e fatos, ninguém perdeu. Porque uma pessoa estava iludida, agora não está mais. Então, ele venceu. A pessoa que apresentou os argumentos venceu também. Então, quando você convence alguém, os dois vencem. Não existem perdedores. O nome disso é convencer. Persuadir é outra coisa. Persuasão é o nome de uma deusa. Então, quando você ora aos deuses, e os deuses são caprichosos, quando eles atendem o seu pedido, é concedida uma graça. Então, persuadir é apelar aos deuses para mudar a opinião de alguém. Então, persuadir. Então, eu mudei a sua opinião mediante minha beleza, mediante o tom de voz, mediante algum artifício que mexeu com o seu emocional. Eu usei o tom de voz adequado, eu usei a aparência adequada, o momento adequado, usei uma bomba de fumaça, fiz alguma coisa. E você, magicamente, concorda comigo. Por que magicamente? Porque persuasão é uma deusa, e é uma deusa caprichosa. Então, persuadir é apelar para as suas emoções. Apelar para coisas que muitas vezes você não tem consciência, para fazer você mudar de opinião. Eu concordo porque minha mãe concorda, ela é uma mulher muito decente. E se ela deixar de ser? Não, eu concordo porque a maioria concorda. A maioria concorda, a maioria. Então, a força da maioria. Sim, mas vocês sabiam que a maioria acreditava que a Terra era plana? Durante séculos. Que é pior, quando a peste negra matou 1/3 da população da Europa, e as pessoas perguntavam por que as pessoas morrem de peste, sabe qual era a resposta usual? Porque Deus assim o quis. Tem certeza que Deus quer que você morra de peste? Sério? E se todo mundo tivesse acreditado? Nós estaríamos morrendo de peste até hoje. Então, quando as pessoas não acreditam, não, você tem que morrer de peste. Não. A gente tem agora antibióticos, anti-inflamatórios, uma série de remédios, cirurgias, etc., reparadoras. Você não tem que morrer de peste. Não mais. E de câncer? Espero que não mais, brevemente. E disso? Não importa. Se você acha que Deus assim o quer, você fica parado no tempo. E se não for? E se você tiver dúvidas? E aí você cria. Hoje em dia, o pessoal, a gente vai morrer de velhice. É que eu vi isso, velhice. Tem certeza? Você sabe que existe uma corrente científica hoje com a seguinte proposta, que o ser humano pode viver 200 anos. Mas não se preocupe, com carinha de 20. O último must da ciência é que nós podemos viver 200 anos com carinha de 20. Por que 200 anos? Porque é quanto o seu DNA tem de duração, né, de manter a integridade. E a carinha de 20 anos? Porque o envelhecimento não é uma certeza. Como assim? Baseado em quê? Baseado no seguinte fato. Tá? Uma senhora de 75 anos, com 2 rins saudáveis, tinha um neto de 15 com falência renal. Nenhum dos outros parentes era compatível. Ela era única. E a única maneira de salvar o neto era um transplante. E ela se dispôs a fazer o transplante. Ela tinha as condições físicas adequadas, apesar do perigo. Fizeram o transplante, tiraram um rim dessa senhora e colocaram no neto. O transplante foi um sucesso e 10 anos depois, o rapaz estava saudável. A pergunta que eu faço, que eu fiz para os jovens lá, quantos anos tem o rim da senhora? Ela tinha 75 quando fez o transplante. 10 anos depois, quantos anos tem o rim dela? Se o rim nasceu com ela,
o rim tem 85 anos. E realmente o rim dela era um rim saudável de 85 anos. Quantos anos tem o rim do rapaz? Matematicamente, 85. Mas quando células renais foram retiradas, o rim do rapaz tinha 25 anos. Ele tinha um rim saudável de 25 anos. Como assim? O que aconteceu? Aconteceu que, quando botaram o rim nele, o rim rejuvenesceu. Quando você faz o transplante, as células se adaptam ao hospedeiro e o rim rejuvenesceu. Qual a diferença entre células de um idoso para um jovem? Em termos funcionais, nenhuma, porque se eu retirar a sua pele e cultivar. Quando essa coisa foi chamada a atenção, comunidade científica, um pesquisador fez o seguinte experimento. Ele retirou o coração de uma galinha, colocou numa solução nutriente em termos ideais. E quanto tempo vive uma galinha? O pessoal, cada vez que eu pergunto, né, porque eu nasci no Rio de Janeiro, na cidade, nunca vi uma galinha de perto, eu só vi quando tinha 11 anos. E o pior de tudo foi minha mãe, que passou a levar todo mundo em excursão sempre para o campo, porque a primeira vez que meu irmão menor viu uma galinha, e ali, mãe, uma quinor. A partir daí, ela periodicamente levava a gente para o campo para ver as galinhas. Então, em média, uma galinha vive 10 anos. Ele tirou o coração da galinha e ele bateu por 27 anos. Sem perdas. Ele parou de bater porque ele desligou o equipamento que ele queria pesquisar o coração. Ele ia ficar velho, o coração não. Ou seja, o envelhecimento é uma fatalidade. Deus assim o quer. Bom, segundo a ciência, Deus quer que você viva 200 anos com carinha de 20. Então, por que a gente fica velho? Porque quer. Porque ele diz que não são as células que envelhecem, é você que envelhece as células. Porque o que diferencia a célula do jovem do velho é a quantidade de radicais livres que você coloca. É a quantidade de toxinas. É a quantidade de lixo que você produz que causa o envelhecimento. Quanto menos lixo você produz, menos envelhece. É por isso que algumas pessoas ficam com aquela aparência, né? Durável. Então, o lixo mental envelhece você, não o contrário. Então, essas coisas mostram que persuadir é uma coisa, convencer é outra. Mas nós não damos muita atenção a argumentos válidos. Nós não damos muita importância à estatística. Por quê? Porque se nós dessemos a importância devida às estatísticas, se nós dessemos a importância devida a material que fundamenta teses, a perguntas pertinentes e importantes, nós seríamos obrigados a nos curvar diante das evidências. E isso não é interessante. Nós escolhemos argumentos que coincidem com o que a gente pensa. O nome disso é persuasão. E muitas vezes, entendi o que você falou, mas eu sinto que isso não é verdade. É a saída. Mas, espera, você está falando contra os sentimentos? Não. Eu falei até para os jovens sobre uma coisa que acontecia muito no passado, né, que de uns tempos para cá começou a me incomodar muito. Quando as pessoas apresentavam, diziam assim, a NET faz palestras com temas científicos. Eu sempre aceitei isso numa boa. Mas, depois de um tempo, eu passei a notar que isso é um termo pejorativo. Por quê? Porque não existem temas científicos. Como não existe? E física quântica? Você pode falar de física quântica de maneira artística. Eu faço um poema. Eu não, o Merlânio. Alguém canta. Eu não vou fazer essa descortesia com vocês. Não vou nem tentar. Alguém faz uma música, uma peça de teatro, e você fala sobre física quântica, sobre astronomia, sobre o que você quiser, de forma lúdica, de forma artística. Ciência não é um tema, ciência é uma forma de falar, diferente da artística. Porque quando você fala de maneira artística, o que importa é o seu sentimento, é a sua maneira de expressar isso. Esse é o foco. Mas quando você fala de qualquer assunto de maneira científica, existem regras restritas, que têm que ser obedecidas.
para que seja chamado ciência. Então, se você sair da regra, deixa de ser científico. Então, toda vez que você afirma algo, tem que ter um motivo, tem que ter uma fonte, tem que fundamentar. Então, uma vez eu tinha um grupo de estudos e eu notei uma coisa interessante, como as pessoas, numa discussão, elas se emocionavam e brigavam terrivelmente. E eu achava isso interessante. Então, numa discussão, um dizia tal coisa, outro, daqui a pouco eram inimigos mortais, que se xingavam pela internet. Não, vou ser verdadeira, por carta, né? Porque na época não tinha internet, a minha. As pessoas, eu falei para os jovens ali que eu nunca mais disse a minha idade, eu não digo mais. Porque uma vez alguém me perguntou qual a sua idade, minha mãe estava junto, ela virou, não há pergunta que se faça a uma dama. Aí eu respondia, mas eu não me importo. Aí minha mãe, mas eu me importo. E disse, por quê? Porque se você disser a sua idade, vão calcular a minha. Nunca mais, falei, prometo, nunca mais disse. Entendeu? Então, a long time ago, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada dessas coisas. Eu havia discussões, por exemplo, num congresso, um congresso científico. E eu vivenciei uma cena muito interessante. Haviam 2 participantes, esse é um debate científico, num congresso científico. Um tinha uma teoria, o outro outra teoria, e eles começaram a apresentar. Então, ele tinha uma apresentação, o outro estava no outro lado do palco, assim, apresentava também. E, depois de um tempo, eles teriam uma fala, uma réplica, assim, um debate, tipo aquele de político, né, na TV. Então, um apresentou a teoria, aí o outro apresentou a dele. E aí ele questionou, a sua teoria é absurda por causa disso, disso, disso. Aí o outro respondeu. Lá pelas tantas, eles se emocionaram. E um virou, você é um idiota. Não, você é um imbecil. E continuou a discussão. Ficou quente a discussão. Quando terminou a discussão, aconteceu a coisa mais interessante. Nunca esqueci. Eles saíram, se cumprimentaram. Nossa, foi bom isso, né? Gostei, vamos trabalhar junto? Senti assim... Eles se abraçaram e resolveram fazer uma parceria para trabalhar junto. Eles estavam se xingando. Isso não é difícil de entender no meio científico. Sabe por quê? Não era pessoal. As pessoas se emocionam, isso faz parte. Aí você está defendendo, você fica animado, né? E usa expressões. Porém, eles não estavam discutindo pessoas, estavam discutindo ideias. E em meio científico, quanto mais se questiona a sua teoria e você consegue responder, mais ela cresce. Então, a polêmica é a base da ciência. Quanto mais uma teoria é questionada, quanto mais você tem que se esforçar para fundamentar o que você está dizendo, melhor para você. Então, quando você encontra alguém que te desafia, alguém que faz você questionar os seus parâmetros, isso é muito bom, porque sua teoria cresce. Então, quando você encontra alguém que faz você se esforçar cada vez mais para provar alguma coisa, essa pessoa é a melhor pessoa para trabalhar com você. Não é o que acontece em meios religiosos. Por quê? Porque a base não é um raciocínio. A base não é uma fundamentação, é fé. E se você abalar minha fé, meu inimigo. É o que a gente chama de fé cega. E se não for... Não fale, você é Satanás, a voz do inferno, que está tentando me tirar minha alma da pureza da fé. Então, a gente odeia qualquer um que crie algum tipo de nebulosidade nesse mar de luz que você acha que é a sua vida. E é um mar de luz enquanto ninguém abre uma janela, né? Porque é uma lâmpada elétrica. Se alguém abrir a janela... Tudo aquilo que você achava que era luz deixa de ser. E você começa a ver as manchas na parede que você não tinha visto. Porque sua lâmpada era de 20 watts. Diante da luz do dia, uma série de coisas você não era capaz de ver. Então, quando alguém tem a fé sem fundamentação, tem um medo horrível de perguntas e questionamentos. Tem um medo, um pavor horroroso de que alguém questione alguns dos parâmetros da sua fé. Daí a violência e a brutalidade. E a maneira como a gente tem de excomungar pessoas que nos fazem perguntas incômodas. Só que tem um problema com relação ao espiritismo. O primeiro livro, chamado Espírita, o que deu origem ao que nós chamamos de movimento espírita, é o Livro dos Espíritos. Mas esse não foi o primeiro.
Ele foi o primeiro a ser publicado. Então, o Livro dos Espíritos é publicado, e quando você abre, tem lá, filosofia espiritualista. Porque você abre, esse livro trata de quê? Livro dos Espíritos, não sei o que é. Filosofia espiritualista, já sei. O que é filosofia? Filosofia, tá? É uma área do conhecimento que a sua base é o questionamento sistemático da realidade. Então, quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Essas coisas. No popular. Então, você questiona sistematicamente essa realidade. E quando você diz filosofia espiritualista, nas respostas que você espera encontrar para explicar essa realidade, você aceita que algumas dessas respostas sejam metafísicas, ou seja, sejam além da matéria. O nome disso é filosofia espiritualista. Você vai questionar a realidade e você aceita que algumas dessas respostas não sejam ancoradas dentro de uma realidade materialista. Ou seja, você acha que existe alguma coisa a mais para explicar essa realidade. Então, você espera que o Livro dos Espíritos tenha essas respostas. E o primeiro capítulo começa com algo extremamente metafísico. Deus. Que é Deus? E a resposta do Livro dos Espíritos, que muitas pessoas aceitam com naturalidade, né? A palavra Deus não é nova. O significado vem de muito tempo atrás. E ela tem uma origem grega, que significa ser sobrenatural. É isso que está no Livro dos Espíritos, ser sobrenatural? Não. Se nós pegarmos essa definição do Livro dos Espíritos e compararmos com o ser sobrenatural, não coincidem. Porque o que está ali não tem nada a ver com ser sobrenatural. Na verdade, a definição que está ali não tem nada a ver com Deus, como sempre se conheceu muito tempo atrás. Na verdade, ele coloca Deus e a resposta que ele dá é diferente. Porque o que está escrito ali não é Deus, é Logos. Como assim Logos? Logos é uma palavra grega. É uma palavra grega que vem da filosofia. O que é o Logos? Se a filosofia é um questionamento constante da realidade, tá? A filosofia trabalha com o quê? Aí eu vou dizer uma coisa terrível para vocês. A filosofia, e a ciência também não, nenhum dos dois trabalha com a verdade. A base da filosofia não é a verdade. Como assim não é verdade? Então trabalha com o quê? Com a mentira? Também não. Como assim, então? Para a gente resolver essa questão, a gente tem que explicar o que é verdade. Por exemplo, a verdade muda? Não. Porque se ela mudar, é porque era mentira. Então, a verdade é imutável. Outra coisa, a realidade é absoluta. Por quê? Porque não existe meia-verdade, gente. Meia-verdade é uma mentira inteira. Então, a verdade é absoluta, a verdade é imutável. A verdade é perfeita, porque se ela for imperfeita, é mentira. Então, a verdade é perfeita, imutável, absoluta, tudo o que nós não somos. Nós somos perfeitos? Não. Nós somos imutáveis? Não. Nós somos absolutos? Não. Logo, não somos capazes de ver a verdade, nem que ela caia sobre nós. Então, a filosofia, sabendo disso, não trabalha com a verdade. Trabalha com o quê, então? Trabalha com a busca da verdade, que tem um nome chamado conhecimento. Então, filosofia e ciência não trabalham com verdade, trabalha com conhecimento. E quando a pessoa fala a verdade absoluta, é uma redundância, que toda verdade é absoluta. Não existe verdade relativa. O conhecimento é relativo, a verdade não. E o que é conhecimento? Conhecimento tem a ver, lembra, descoberta, descobrir. Tem a ver exatamente com isso. O que é descobrir? Você tem uma coisa coberta. Quando você levanta uma coberta, o que você está fazendo? Descobrindo. Então, o conhecimento é a parte da verdade que você é capaz de ver agora. Ou seja, a parte que você descobriu. E a gente consegue descobrir tudo? Não. Por quê? Para a gente descobrir tudo, a gente tem que ser perfeito. E quando isso vai acontecer? Nunca. Então, o questionamento da filosofia não tem fim. Então, a verdade não muda, mas o conhecimento muda. A verdade não cresce, mas o conhecimento cresce. E isso é um fato. Não entenderam? Então, vamos pegar não uma metáfora, né? Vamos uma representação. Por exemplo, há muito tempo atrás, a gente usava para cozinhar banha de porco, né? Quem já usou banha de porco? No interior ainda usa, né? Então, você derretia a banha, botava naquele latão e cozinhava com banha de porco. Mas um dia, um médico, estudando o coração de pessoas que morreram com infarto,
descobriu que ele estava cheio de gordura. E quem não morria de infarto não tinha gordura. Então, ele chegou e publicou: a gordura mata, entope o coração e mata. Então, não comam banha de porco. Então, deixaram de comer banha de porco, passaram a comer manteiga. Você tem que fritar, né? Manteiga tem menos gordura que a banha de porco. Manteiga. Aí, um pesquisador, estudando aquela gordura do coração, descobriu que a gordura era colesterol. E a manteiga é cheia de colesterol. Não é a gordura, é o colesterol. Não coma manteiga. O povo não come manteiga. Passou a usar margarina. E alguém, estudando mais profundamente, descobriu que havia 2 tipos de colesterol: colesterol bom e colesterol ruim. Se você não comer colesterol nenhum, o seu corpo produz colesterol ruim que entope o coração. Então, o bom mesmo é banha de porco. Ou seja, qual dos pesquisadores mentiu? Nenhum. Mas estava errado. Relativamente. Era gordura ou não era que tinha no coração? Mas não era aquela que ele imaginava. Ele não sabia que tinha outro tipo de gordura, que havia outras áreas. E aí, o conhecimento faz o quê? Muda. Cresce. Por quê? Porque nossa visão cresce, nossa tecnologia cresce, nosso amadurecimento cresce, tudo cresce. O conhecimento cresce também. E agora tem um pessoal que diz que você pode comer qualquer coisa, que o importante é a mente. Então, com isso, qual é a proposta do Espiritismo? Se ele é uma filosofia espiritualista. E o pior é que não é só uma filosofia espiritualista, porque o primeiro livro publicado foi o Livro dos Espíritos, mas o primeiro feito não foi esse. O primeiro foi o Livro dos Médiuns, que está escrito lá: Espiritismo experimental. Por isso diz que o Espiritismo é uma filosofia de bases científicas. Porque esta filosofia que foi apresentada é fruto de experimentos vividos por Kardec, com relação aos espíritos, às mesas girantes, aos contatos, a metodologia que ele desenvolveu para o Livro dos Espíritos. Que quando a gente pergunta qual médium, não está escrito o nome do médium. Por que não? Porque não foi um. Como assim não foi um? Ele fazia pergunta para médios diferentes, evocava o espírito, fazia pergunta ao espírito e pedia resposta pelos médiuns. Se a resposta não fosse igual, ele não considerava. Não é o mesmo espírito? Então a resposta tem que ser idêntica, por médiuns diferentes. E quando a pergunta era polêmica, ele pegava mais médiuns, 10, em outros países, e esperava a resposta chegar. Eram coincidentes? Aí sim, é um espírito mesmo que respondeu. Então, é uma filosofia de bases científicas. Se é uma filosofia e ela tem base científica, tem uma meta, tem metodologia, tem critérios, tem uma forma de se fazer. Então, eu ouço muito. Eu ouvi falar que meu cunhado disse que um amigo ouviu do Chico Xavier tal coisa. E passa a ser verdade. O nome disso é folclore. Que é quando você ouve uma coisa, conta para outro, conta para outro, conta para outro, vira uma tradição popular, e o que era originalmente é uma coisa totalmente diferente. O nome disso é folclore, tradição. Ah, mas sempre foi assim. E daí? Não faz com que seja certo. Na verdade, isso é uma falácia. Apelo à maioria, apelo à antiguidade, apelo à autoridade, apelo a um monte de coisa. Isso não muda nada. Se existe um jeito científico de fazer as coisas, sim, existe. Então, você pode falar de qualquer tema de maneira científica. Como assim? A gente pode falar sobre astronomia de maneira artística ou de maneira científica. Para ser científico, tem que ter o quê? Fundamentos. Provas, experimentos. A gente pode falar de costura. Eu estou aprendendo a costurar agora. Tá? E estou tendo muita dificuldade. Eu entro na internet, no YouTube, para aprender lá os negócios, para costurar, e eu descobri o seguinte: não tem um jeito certo de fazer uma cava. Cada pessoa tem um método diferente, né? Fulano tem um método. Aí um dia eu perguntei: e se não funcionar? Aí você tenta outra coisa. Sim, mas eu quero um que funcione sempre. Não tem. Como não tem? Tem que ter. O povo não faz ponte. Sabe o que é ponte? Em cima? E quando ele faz a ponte não fica direitinha? E não pode fazer ponte em qualquer lugar? A gente não pode fazer um sutiã que caiba perfeitamente qualquer pessoa? Se você faz um viaduto, pode fazer um sutiã. Deve ter um método científico de fazer o negócio, né? Só não tem um livro científico de costura. Ainda estou procurando. Se alguém tiver, me sugira.
Tem livro científico de culinária de tudo, mas de costura não tem. Tem método da fulana, método da cicrana, método de... Mas não tem um livro científico, ou seja, aquele livro que funciona sempre. Você faz seguindo o livro e vai dar certo. Né? Por quê? Porque ele teve testes, exemplos, fundamentado, baseado nisso, naquilo. Não, eu sinto, eu acho, eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Às vezes não dá, mas aí você... Isso não é científico. E o Espiritismo é? Quando no Livro dos Espíritos tem a pergunta, que é Deus? E a resposta não é a palavra Deus, porque a resposta é, o significado de Deus é ser sobrenatural. E não diz, é um ser não. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí que é o problema. Essa definição já existe, e não é de Deus, é de Logos. E você encontra isso em Aristóteles, mas Aristóteles faz referência a outros filósofos, vários outros falaram isso. O que é Logos? Logos é a palavra que os filósofos usam para o porquê por trás de todos os porquês. Como assim? Eles acreditam que tem um porquê final. Como assim? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Vai ter um final. Tem uma explicação para tudo. A razão por trás de todas as coisas que existem. Essa razão por trás de tudo que existe chama Logos. Então, o Logos é a razão por trás de todas as coisas. Mas, peraí, não está escrito no livro? É isso mesmo. Causa primária de todas as coisas? É a mesma coisa. A razão por trás de tudo que existe. Então, todos os filósofos sabem que o tal Logos é a meta, o sonho de todo filósofo. Mas eles acreditavam que era impossível, mas tentavam. Todo filósofo tem que buscar o Logos. E Aristóteles dizia que havia uma discussão se o Logos era ou não intencional. Como assim? Se as coisas aconteceram por uma razão, não, o que é por uma razão? Uma intenção por trás. Ou foi aleatório? O que é uma coisa aleatória? Joguei a moeda e aleatoriamente ela caiu. Sorte, azar, etc. Ou intencional. Eu fiz por causa disso. Aristóteles achava que o Logos era intencional. Tanto que ele tinha uma forma poética de escrever o início de tudo. Ele dizia, da intenção criativa do Logos surgiu o movimento. E com o movimento todas as coisas começaram a acontecer. Começaram a existir. Eles tinham aqueles pensamentos, céu, ar, etc. Então, ele achava, quando você fala intenção criativa, significa de propósito. Significa inteligência. Definição espírita. Razão, né? Causa primária de todas as coisas. Razão por trás de tudo. E razão inteligente. Peraí. Intencional. Inteligência suprema. O que é inteligência suprema? Não há nenhuma maior do que essa. Suprema. Não existe maior. Ou seja, ele diz que a razão por trás de todas as coisas é intencional. Isso tem um significado, um forte significado. Por isso, ele é o começo do Livro dos Espíritos. Porque, a partir desse princípio, todo o resto se manifesta. E se você não entender o que significa isso, todo o resto fica meio bambo. Por quê? Porque é a razão que sustenta o raciocínio espírita. Do quê? Da realidade, lembra? De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Como muitas pessoas, quando leem isso, eu já acredito em Deus, então pula, vamos para a coisa importante, vamos para as leis morais, que importa mais, né? Então, quando a gente questiona com relação a Deus, a divindade, as pessoas ficam confusas. Quando a gente pergunta, Deus existe? Existe ou não existe? Tem certeza? Absoluta? Beleza. Vocês têm certeza absoluta. Vou fazer um questionamento, que nem é meu. Chama-se Paradoxo de Epicuro. Pelo nome já vem um grego antigo. Então, ele faz um questionamento, né? Deus existe? Sim. É onipotente? Pode tudo? Sim. Ele é onisciente? Sim, porque para ser onipotente tem que ser onisciente, né? Para você poder tudo, tem que saber tudo. E para você saber de tudo, tem que estar em toda parte, onipresente. Então, eles são
uma coisa só, não são intercambiáveis, né? Então, onipotente, onisciente, onipresente. Oni tudo, né? Os atributos da divindade têm até mais, soberanamente justo e bom. Mas esses 3 principais são importantes. Se você acredita em Deus, acredita nessas coisas? Sério, vocês concordam? Onipotente, onipresente, onisciente. Bom, Epicuro faz uma outra pergunta. O mal existe? Existe ou não existe? Existe? Bom, aí vem, se o mal existe, então Deus não existe. Como assim? Você não disse que Deus é bom? Disse ou não disse? Deus é bom? Você não disse que Deus está em toda parte? Disse ou não disse? Onde é que Deus não está? É justamente aí que está o mal, porque se Deus é bom e está em toda parte, então o mal não existe. Se você diz que o mal existe, está dizendo que nesse lugar Deus não está. Logo, se Deus não está nesse lugar, não é onipresente. Se ele não é onipresente, não é onisciente. Se não é onisciente, não é onipotente, logo não existe, vocês inventaram. Mas peraí, o nome disso é lógica. Não, mas não, isso aí é a ausência do bem, certo? Significa que o bem está ausente. Deus está ausente, Deus não está lá, Deus não existe. E aí? E agora? Digamos que o mal exista, e Deus também existe, então ele é sádico, porque ele podia acabar com o mal e não faz isso. Sim, mas a questão é, ele é onipresente? Está em toda parte? Então, o mal existe? Entenderam? Chama-se paradoxo. O que é um paradoxo? Se você disser que o mal existe, você está dizendo que Deus não existe. Se você disser que Deus existe, está dizendo que o mal não existe. E aí, se você disser que o mal não existe, vai perguntar, então o que é isso aí que chamar de mal? Pois é, Allan Kardec fez a pergunta. Por isso que ele é legal. Allan Kardec questionou. Então, o que é isso que chamar de mal? E os espíritos responderam. Os espíritos responderam. Por isso eu continuo espírita, senão já era outra coisa. O que eu estou falando, né? Se eu continuo espírita, que deve ter uma resposta. Porque outras religiões deram respostas. Algumas disseram, não é o diabo. Onde Deus não está, o diabo está. Então, tem 2. Tem Deus e o antideus. Né? Então, todo o mal é culpa do demônio. Então, o demônio é mais forte que Deus, porque Deus não consegue vencer o demônio. Entenderam o problema? É um problema filosófico. Porque existe um paradoxo aí. Mas você vê, eu estou vendo uma desgraça. Olha o nome, desgraça, fora da graça de Deus. Ou seja, Deus não concorda com isso. Espera aí, mas Deus não é tudo? Por que ele não faz alguma coisa? Então, existe o mal? Então, a resposta que os espíritos deram não foi a ausência do bem, como algumas pessoas gostam de falar. Porque se o bem estiver ausente, Deus não está lá. Então, tem um vácuo de Deus. Então, ele não sabe o que está acontecendo. Resposta espírita. O que vos parece um mal, nada mais é que a ignorância do bem. Só que a interpretação é que é a gente ignorante, por isso tem mal. Não, é você que é o ignorante que não está vendo que aquilo não é mal. Espera aí, não estou entendendo. Espera aí, está dando problema. Vamos lentamente. O bom da metáfora é que você pode pegar um negócio bem difícil e transformar numa coisa simples. Alguns de vocês conhecem como parábola. Vamos imaginar uma criancinha de 2 anos que escapou lá da creche, veio correndo, tropeçou e deu uma cabeçada na sua canela. Cabeçada na canela dói? Muito ou pouco? Muito. Devemos castigá-la pela sua incompetência? É um discípulo de Satã que deve ser castigado? Sim ou não? Não? Não devemos castigá-la? Doeu ou não doeu? Muito ou pouco? Não devemos castigá-lo? Não é um mal? Não é um discípulo de Satanás? Produzindo o sofrimento e a dor? Sim ou não? Não? Mas a dor existe. É fruto do mal ou não? Não?
devemos castigá-la pela sua incompetência? Por quê? A incompetência não deve ser castigada? A incompetência deve ser castigada, mas não é uma questão de incompetência, é uma questão de ignorância. Porque nós não podemos castigar alguém por algo que ele não sabe. Qual é a resposta à ignorância? Ensinar, o conhecimento. Então, quando alguém comete um erro porque ele não sabe como fazer, castigá-lo é o quê? Então, qual a coisa certa a fazer? Ensinar. E quando você aprende, não faz mais. Não é assim? Então, a criança tropeça e cai porque ela ainda não sabe andar. Mas você sabe que ela vai aprender, não sabe? Quando ela aprender e caiu porque estava no lugar errado, aí você pode castigá-la. Mas uma criança de 2 anos não sabe andar. Então, você não pode castigá-la por algo que não é sua responsabilidade, certo? Certo? Muito bem, concordo com vocês. Então, você nem ficou ofendido, né? Doeu, você sentiu a dor, não sentiu? Mas você não acha que é fruto de Satã, acha? Que é o mal na terra? Não. Você não fica ofendido, você nem pensa sobre isso. Mas vamos imaginar um espírito muito superior, olhando para você, fazer muita besteira. Ele chega e diz: discípulo de Satã, representação no mal da terra que deve ser castigado. É isso que ele diz? Não. O que ele diz? Tadinho, tão criança, mas vai crescer. Então ele olha para você e não vê um mal. Por isso que aquele espírito muito superior que você já conhece chegou: perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Eles não são o mal na terra. Não são discípulos de Satã. Não são a ruindade na sua maior expressão. São só infantis. Mas vão crescer. E vão parar de fazer isso. É normal. Então, a forma com que você vê a criança é a forma que o espírito superior vê você. Então, você olha... Agora, olha o problema. Em vez da sua canela, ele tropeçou no coleguinha e bateu no coleguinha. Aí o coleguinha virou e deu um soco nela. Aí você chega: não pode bater no coleguinha. Sabe o que ela responde? Ele começou, ele me bateu primeiro. Mas não pode, foi sem querer. E daí? Doeu muito. Mas não pode bater no coleguinha. Por que não, se ele bateu primeiro? Mas foi sem querer. Mas ele começou. Se bater no coleguinha, vai ficar de castigo. Você é muito injusta, muito malvada. Ele começou tudo. Vamos, gente, né, na mesa mediúnica. Não pode obsidiar o coleguinha. Mas ele começou tudo. Mas ele não sabia o que estava fazendo. Mas ele começou. Mas não pode bater no coleguinha. Mas ele me matou. E você morreu? Mas ele começou tudo. Ele é um discípulo de Satã? Ele é um mal na terra? Não. O que vos parece um mal, nada mais é que ignorância da sua parte. Porque Deus está onde? Em toda parte. Espera aí, não entendi não. Vamos mais lentamente. Alguém te matou e você morreu? Não. Então, se você estiver jogando um jogo de videogame, The Sims, e o seu personagem morreu, a gente deve matar o oponente? Se for criança, vai dizer, game over, quer tentar de novo? É mais ou menos assim que acontece. Então, o que você acha que existe? Espera aí, mas a dor existe, tem certeza? Não, mas ele existe. Tem certeza absoluta? Que eu boto você em transe hipnótico e sua dor some. Então, ela existe ou não existe? O que você crê ser real é ou não é? Tem certeza que você não viu o gorila? Tem certeza que o que você acha real é real? Ou você não está vendo uma realidade que é fruto da sua percepção deficiente e infantil da realidade? Porque a gente olha, eu pergunto em algumas plateias, né? E eu pergunto, a violência aumentou, o racismo aumentou, parece que tudo piorou na Terra, né?
E aí fizeram essa mesma pergunta aos 100 pessoas mais influentes da comunidade científica, os 100 the best, prêmio Nobel. Você não dá prêmio Nobel a qualquer um. Você dá um prêmio Nobel a alguém que se destacou por elevado serviço em determinadas áreas. Então, eles pegaram as pessoas mais consideradas da comunidade científica, 100, e perguntaram: você se sente otimista com relação à humanidade? A coisa que eu achei mais fantástica é a estatística. Como assim? 100%. Todos os 100 disseram sim. Todos os 100. Todas as 100 pessoas mais influentes da comunidade científica no planeta disseram que se sentem otimistas com relação à humanidade. Não é o cara da esquina, não o repórter da revista Veja. São as 100 pessoas mais influentes do planeta. Disseram que nós estamos crescendo, que nós estamos melhorando, que nunca se cresceu tanto, que nunca se amou tanto. Como assim, amou? Sim, uma antropóloga de nunca se amou tanto. Que história é essa de nunca se amou tanto? Não sei se vocês sabem, mas há um tempo atrás todos os casamentos eram arranjados, sabe? Você não tinha escolha. Agora não, agora você pode, né, colocar o amor na frente. Ah, mas o casamento é uma instituição falida. Me fizeram essa pergunta numa entrevista, né? O casamento, o que você acha do casamento, instituição falida? Querida, você não pode dizer que é falida, que tem muito pouco tempo de existência para você afirmar isso. Como assim? O povo se casa... Não, peraí, você está confundindo. Vamos definir a coisa do casamento, né? Casamento não é um contrato entre duas partes. Então, você tem uma pessoa que faz um contrato com outra pessoa, né? E esse contrato tem algumas prerrogativas, né? Fidelidade, lealdade, não tem isso? Então, os dois concordam, correto? O nome disso é contrato. Okay. Você está em 1712, você vai até um porto e acabou de chegar um navio negreiro. E você compra 3 escravas para o seu uso. Leva lá para a sua fazenda, bota 2 na lavoura, bota 1 em casa para trabalhar. E você usa uma como escrava sexual. Você tem um papel, um recibo de compra e venda, que diz que você pagou uma quantia por esta mulher. Ela lhe pertence. Você tem um papel. Essa escrava se apaixona por outro na lavoura e resolvem fugir, eles fogem. E você, que é o dono, vai atrás para pegar sua mercadoria de volta. Em 1712, você está certo ou errado? Legalmente, você tem um papel, você tem uma prova de que a escrava é sua. Você ajudou. Aí ele pede: eu quero minha escrava de volta. Legalmente, qual a sua obrigação? Devolver a propriedade? Você devolveria? Não, né? Não, porque é uma lei justa. Concordo com você, também não devolvia, não. Eu acho muito injusto. Eu acho que, apesar de legalmente aceito, é errado, é moralmente inválido, etc. Concordo tudo com você, concordo. Agora, vamos a outra situação. Nós estamos em 1320, numa região tipo Holanda, né? E aí você tem um cara que tem um castelo lá, que tem que defender contra um monte de ataques. E ele tem um vizinho que está próximo, e ele fica pensando, né, eu dou tanto trabalho de defender, se eu juntar com ele aqui, a gente podia, com mais soldado, mais dinheiro, vai ser mais fácil defender, não? Aí ele chega para o vizinho e propõe: vem cá, vamos juntar as propriedades? Vamos dar um... Bora. Eu tenho uma filha, ela tem 14 anos, está a idade de casar, você casa com ela, a gente formaliza tudo. Beleza, concordo. O vizinho tem 50 e poucos anos, boa idade boa, casa com a filha de 14, e eles vão lá na igreja, o padre sanciona o casamento, ele tem uma certidão de casamento. Não é não? Vem cá, alguém perguntou para ela se ela concordava? Aliás, ela poderia discordar? Não. Aí eles estão casados, sacralizados pela igreja. E aí ela se apaixona pelo capitão da guarda e foge. E você diz: adúltera! Ela cometeu um crime. Cometeu o crime do adultério. Ela traiu o marido. Sério? Jura que foi isso que aconteceu? Eu acho que não. Por quê?
Porque, olha só, para ter casamento, não tem que ter um acordo mútuo? Você não tem que ter ambas as partes concordando? Se uma das partes não concordou, então não é casamento, é um recibo de compra e venda. Então, vocês acham que é justo obrigar alguém nessas circunstâncias? E eu acho muitas pessoas dizendo que ela cometeu um pecado e esse karma está vindo para outra encarnação. Agora, se a escrava fugir, você acha muito certo. Não, foi muito bom isso, não tem karma nenhum. Agora, se for a esposa de um casamento escravo como esse, então ela cometeu um crime? Isso não é meio hipócrita? Você acha que no Afeganistão a pessoa concorda com o casamento? Se ela fugir com o amante, é uma adúltera pecadora que deve ter um karma para outra encarnação? Ou é uma escrava que fugiu? Então, por que você chama isso de casamento, não significa que seja. Então, o casamento é uma instituição muito recente, porque só há pouco tempo as mulheres têm o direito de dizer não. Então, agora sim, a partir do momento em que você tem duas partes com direitos iguais com relação a isso, é que você pode contar a respeito do casamento, se ele funciona ou não. Então, a gente tem que esperar um pouquinho para ver como é que vai ficar, né? Porque as pessoas não estão acostumadas com essa liberdade ainda. Quando acostumar, alguns equívocos começam a ser superados. Então, você não pode afirmar que o casamento é uma instituição falida, porque ele é muito recente. Então, quando a gente pensa em termos espíritas, o que é Deus para o espiritismo? Deus é justo? Deus é bom? O que significa justo? Todo mundo tem o que merece? Tem certeza? Bom, se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Deus é justo, Deus é bom, todo mundo tem o que merece? Nossa sociedade é justa? Não, nem todo mundo tem o que merece, porque Deus escolhe alguns, outros não. Com certeza não existe, ele foi inventado. Porque o que é a sociedade? Não é a soma de todos os seres? Se todo mundo tem o que merece, a sociedade é o quê? Justa. Mas peraí, tem homens que batem mulheres? Tem. Tem mulheres que exploram crianças? Tem. Tem patrões explorando empregados? Tem. Nossas relações sociais são justas? Não. Como assim? Isso é um paradoxo? Não. Nossa sociedade, que é a soma de todas as forças, é justa. Nossas relações sociais são injustas. Espera aí, não entendi de novo. Espera aí, Deus e a bondade... Vamos devagar. É uma questão de justiça, né? Então, vamos definir a justiça? Eu tenho aqui um saco de flautas, tá, gente? E algumas flautas são melhores que as outras. Qual a maneira mais justa de eu distribuir as flautas? Quem vocês acham que deve receber a melhor flauta? Qual a maneira mais justa? Quem vocês acham que deve receber a melhor flauta? O melhor flautista? Concordo, tem razão. Por quê? Concordo com vocês. E quem propôs isso foi Aristóteles. Concordo com você. O melhor flautista merece receber a melhor flauta. Por quê? Uma questão de justiça. Por que o melhor flautista deve receber a melhor flauta? E aí começa. Por causa da música? Não, música é consequência. Porque o mérito vem antes da consequência. Ele pode não tocar, ele pode cair morto. Ele deixa de merecer a flauta? Não, a flauta é do melhor flautista. Fazendo ou não fazendo música. O que define o mérito é para que a flauta serve. Para que a flauta serve? A flauta serve para ser tocada, certo? Se essa é a função da flauta, quem merece a melhor flauta? O melhor flautista. Mas a nossa questão com bem e mal, com Deus ser justo ou não, ou existir, é outra. Sofrimento. Eu tenho aqui um saco cheio de sofrimento. Alguns são maiores, outros são menores. Qual vocês acham a maneira mais justa de eu distribuir esse sofrimento? Quem merece o melhor sofrimento? Aí é que está. Para você definir isso, você tem que saber o quê? Para que o sofrimento serve? Para que serve o sofrimento? Eu vou explicar, né? As pessoas mudam, isso é um fato, não é filosofia. As pessoas mudam em duas circunstâncias. Quando aprende ou quando cansa de sofrer. Qual você escolhe? Então, para que serve o sofrimento? Para ensinar. Então, eu não quero sofrer. O que você precisa fazer?
aprende que ele não tem mais função e deixa de existir. Deus é bom? Deus é justo? O que é o sofrimento? É uma contingência do crescimento espiritual. Crianças tropeçam, eventualmente batem a cabeça na canela de alguém. Não são discípulos de Satã ou mal na terra. O que você chama de mal, nada mais é que a ignorância do significado disso. Você está sofrendo, mas eu não quero sofrer assim. O que eu preciso saber? Quando você aprende, ele deixa de ter função, deixa de ser necessário, deixa de existir. Como assim? É mágico, porque a realidade não é bem essa que você está vendo. Por quê? Porque depende do que você tem no seu interior. Para quem tem os olhos obscurecidos, tudo é negro. Para quem tem os olhos claros, tudo é claro. Tudo depende do seu ponto de vista. Vocês viram o gorila? Tem certeza que não tem outros na sua vida? Tem certeza que não tem um do seu lado? Tem certeza que aquele mal que você vê na sua infância é tão grande quanto uma casa? Ou é pequeno conforme seus sentimentos? Carl Rogers diz que o que causa o sofrimento não é o que aconteceu com você. Você foi estuprada na infância. Quantas outras mulheres foram? Todas se suicidaram? Não. Então não é o estupro que causa o suicídio. O que causa é como você se sente com relação a isso. Então não é o que aconteceu na sua vida, e sim como você se sente com relação a isso. Então, se você muda como você se sente, a realidade muda. Então, o que para um é sofrimento, para outro é estímulo. Então, quando alguém diz não, é um estímulo para tentar de novo. Então, veja bem, com relação à frustração, que faz parte da vida, alguns reagem com agressão deslocada, uma série de formas. Tem gente que transforma a frustração em estímulo, em criatividade, em metas diferentes. Quanto mais difícil, mais gostoso. Não vão me derrubar, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou crescer. Ou seja, felicidade não é um lugar que você chega, é um jeito de viajar. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, todas as coisas acontecem por uma razão. Quando a gente entende, quando a gente aceita, a gente começa a aceitar a beleza que existe ao nosso redor. E quando a gente ouve, Pai nosso que estás nos céus, isso se torna uma realidade. E onde é o céu? Onde você estiver. Está dentro de você. Faz parte de você, porque Deus está em toda parte. Se Ele está em toda parte, talvez seja verdadeira aquela frase. Batei, busca, pedi. Quem disse? Jesus. E eu não me lembro dele ter mentido nenhuma única vez. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.